Oi pessoal, então hoje eu quero mostrar para vocês como é que a gente sai da Scopus e Web of Science e começa a construir algumas coisinhas. Que coisinhas são essas? Bem, eu quero que a gente saia dessa base aqui e a gente construa uma pequena tabela de autores e publicações, periódicos e também ano, de forma mais rápida e mais prática, que a gente consiga ser mais efetivo nas nossas ações. Então vamos começar, pessoal. Primeiro, eu tenho dois vídeos já, um mostrando como é que acessa e utiliza a Scopus e outro como é que acessa e utiliza a Web of Science. Então, eu vou partir do princípio que você já conhece a Scopus e também a Web of Science e também já sabe algumas funcionalidades. Por exemplo, o que eu fiz aqui foi exportar em CSV e também exportei na Web of Science em Plain Text File. Okay? Então foram esses dois documentos que eu exportei, que a gente consegue ver aqui, ó, Scopus e esse Saved Recs é da Web of Science. Depois disso, para quem não conhece, eu tenho uma plataforma Explore Dados que aqui no canto de ferramentas a gente consegue mesclar tanto a base Scopus quanto a Web of Science de forma gratuita, tá? A única coisa que será necessária é fazer um pequeno cadastro e aí a gente consegue utilizar essa ferramenta aqui. Então a gente vai mesclar as bases, tá? Então eu vim aqui, cliquei em Scopus, selecionei, eu vim aqui, cliquei aqui e também selecionei. Então vejam, eu peguei as duas bases que eu extraí da Scopus e Web of Science e fiz agora a mesclagem dessa base, tá? Então, depois de fazer essa mesclagem, eu basicamente baixei esse documento aqui, que é um documento em Excel com a base sem duplicados. Ou seja, eu removi todos os valores duplicados apenas clicando um botão. E aí, então, eu tenho aqui, eu vou clicar nele, tá? Que eu acabei de baixar. E aí, pessoal, eu vou habilitar a edição. Lembrando, vamos conferir aqui se a gente tem todos os valores, né? Então, a gente tem 509 registros. Então, de fato, foram 509 registros. Também tem o Web of Science com 334. Então, perfeito. Aqui, basicamente, é um soma. Ele está informando os valores duplicados e quantos registros a gente vai trabalhar de fato. Se eu vir aqui, tá? Na base que eu acabei de baixar, eu vou vir aqui até o final e, de fato, a gente tem 653 documentos, que é exatamente o que tem aqui. Tá, perfeito. Agora, como é que a gente vai pegar isso aqui e vai trabalhar com esses dados, né? Então, a gente vai vir aqui. Eu recomendo que você aperte Ctrl T. Se o seu Excel estiver em português, se estiver em inglês, geralmente é Ctrl A. Clicando, você vê que ele vai selecionar todo o documento da tabela. E aí a gente vem aqui e clica em formatar como tabela. Você pode escolher o design que você quiser, tá? Então, eu vou escolher esse aqui e vou clicar em OK. Então, vamos verificar aqui, perfeito. Só que aqui ele acabou colocando os valores também em preto. Então, vou vir aqui e vou apenas mudar a cor, tá? Perfeito. Agora, no design da tabela, aqui no canto superior, eu vou alterar o nome só por costume mesmo, eu saber qual é a tabela que eu estou trabalhando e vou deixar assim, com o nome base, tá? Agora, a gente vai pegar todo esse documento aqui, a gente vai vir em dados e a gente vai clicar aqui, ó, de tabela / intervalo. E aí a gente vai iniciar o editor do Power Query. Esse editor ele facilita com que a gente trabalhe com uma grande quantidade de dados. A gente tem várias conexões, ok? Que aqui a gente está trabalhando com uma base que é dentro do Excel, mas a gente consegue também trabalhar com outras fontes. Eu vou aqui mostrar apenas para vocês quantas fontes a gente consegue trabalhar dentro do Excel utilizando o Power Query, tá? Então esse é o principal diferencial da gente estar aqui e a gente não estar ali no Excel propriamente dito, tá? Na planilha. Além disso, a gente vai trabalhar aqui em algumas informações, em alguns tratamentos que são mais fáceis fazer aqui do que fazer ali na própria planilha também. Então, como a gente vai trabalhar apenas com 3 colunas, tá? Eu vou clicar aqui em escolher colunas, ó, aqui em cima. E aí agora eu vou selecionar
todas as colunas para desativar essa opção e eu vou clicar nas colunas que eu quero. Então, vou vir aqui em autor, vou vir aqui em ano e vou vir aqui em título da fonte. Eu também vou vir e clicar em quantidade de citações, tá? Então, a gente clica aqui, perfeito. Um ponto importante que a gente já precisa prestar atenção na verdade são dois. Tem um aqui, ano. Vejam que na barrinha aqui ele está dizendo que tem um erro. Para a gente identificar esse erro com facilidade, a gente vem aqui, clica em manter linhas, e aí a gente pode colocar aqui, manter erros. Porque a ideia é que a gente identifique o erro e veja, tá, qual é esse erro. E quando a gente clica aqui, a gente consegue ver que tem esse erro aqui, ó. O que é que acontece? Ele está transformando nessa etapa aqui, no lado direito, ele está transformando essa coluna ano em número, porque antes ele não tinha uma formatação, tá? Não tinha um tipo de coluna. Só que quando ele foi e tentou fazer isso, ele disse, opa, peraí, essa linha aqui, ó, vamos procurá-la dessa forma aqui para mostrar para vocês, pronto. Essa linha aqui, ela tem telecommunications, então não tem como eu transformar de fato em um registro de número. Para corrigir esse problema, tá? A gente tem duas formas. Primeiro, a gente pode excluir isso aqui, porque a gente identificou o erro, né? A gente tem essa opção aqui, eu vou copiar, tá? Estou selecionando e Ctrl C. E vamos voltar aqui para a nossa fonte. Para a gente não precisar ficar descendo até lá embaixo, a gente pode clicar em qualquer um, ou então clicar aqui nessa flecha, tá? Com o botão direito, e aí a gente vem aqui e clica em substituir valores. O que é que ele está perguntando aqui? Vejam que no lado direito, a gente já tem algumas etapas que a gente aplicou. Tipo alterado, outras colunas removidas. Então, ele está perguntando se você quer inserir outra etapa. Isso quer dizer que, quando eu inserir outra etapa, pode ser que as etapas subsequentes, ou seja, essas outras etapas, sofram alguma alteração. Mas, como eu sei que não vai dar problema, e se der problema a gente vai resolver, eu vou clicar aqui em inserir. A gente já sabe qual é o problema que está dando, e aí a gente vai colocar 2016. Então, o que é que eu estou dizendo aqui para o Power Query, né? Para o Excel? Olha, se você encontrar esse registro aqui, deixe só 2016. E a gente dá um OK. Perfeito. Agora, quando a gente vira em tipo alterado, vejam que o erro não aparece mais. A barrinha aqui não tem mais o vermelho, tá? A gente vai remover outras colunas, e aí a gente vai remover isso aqui, porque não tem mais erros. Tá? Então, cliquei aqui no xizinho. E aí, pessoal, a gente tem outro problema aqui, ó. Vejam que tem a mesma coisa está ocorrendo. A gente vai ter alguns registros que tem um país no lado. Então, como é que a gente faz para corrigir isso? A gente vai vir aqui, ó, clica na coluna, a gente vai vir em transformar, e aí a gente vai vir em extrair, e aí a gente vai clicar em texto antes do delimitador. Clicando aqui, a gente vai selecionar, a gente vai clicar barra de espaço. Ou seja, todo o texto que for até a barra de espaço, antes da barra, na verdade, vai ser mantido. O resto vai ser excluído. Então, vou clicar em OK, pronto. Vejam que as palavras, elas desapareceram. Eu gosto de deixar essa etapa aqui depois da fonte. Por quê? Porque, pessoal, aqui no tipo alterado, ele vai alterar, ele vai colocar como texto as citações ainda, tá? Mas a gente pode vir aqui, ó, nessa flechinha aqui embaixo e colocar como número. Então, a gente vai copiar esse aqui, ó, e vai colocar como número, tá? Vou fechar a chave aqui, que eu tirei sem querer, e eu posso dar Enter ou clicar aqui, ó. Pronto, perfeito. Agora a gente vai voltar à etapa onde tem outras colunas removidas. Então vejam que aqui eu consigo controlar qual etapa eu vou estar, tá? Então vou vir aqui para a última etapa que foi aplicada e está pronta a nossa primeira base aqui um pouco mais tratada. Agora a gente vai precisar tratar cada coluna dessa para a gente conseguir fazer
aquelas tabelas e aquele gráfico. Então, eu vou vir aqui, tá? Aqui no lado esquerdo tem consultas, base, eu vou clicar no botão direito e clicar em referência. Por que eu estou fazendo isso? Porque toda vida que eu fizer uma edição aqui na fonte, na base, essa tabela aqui ela vai ser alterada e isso evita retrabalho, tá? Porque eu não vou precisar tendo que alterar aqui, nem alterar aqui. Basicamente eu consigo alterar aqui diretamente. Então vou vir aqui, vou clicar e colocar autores. Vou vir aqui em base novamente, eu vou pegar e fazer referência. Vou fazer outra referência, por quê? Porque aqui vai ser ano e aqui vai ser periódicos. Pronto, agora eu vou vir aqui em autores, vou clicar com o botão direito aqui e vou clicar em remover outras colunas. Vou vir aqui em ano, botão direito no ano, remover outras colunas. Vou clicar aqui em periódicos. Olha, vejam o que foi que aconteceu. Eu acabei referenciando a tabela ano e eu mantive somente a coluna ano aqui. Então, automaticamente, essa tabela também removeu e deixou só a coluna ano. Só que, na verdade, a gente vai precisar ter como fonte a base, tá? Então, ao invés de fazer referência aqui, a gente sempre tem que fazer referência na base, tá? E agora a gente vai pegar essa aqui e vai remover outras colunas, que são os periódicos. Pronto. Agora, pessoal, vejam que a gente tem vários autores. Se a gente fizesse isso no Excel, ia levar muito tempo. Então, vou vir aqui e vou ter que dividir esses autores aqui. Por exemplo, esse aqui, ele precisa ser dividido. Tem uma linha aqui que tem 3, 6, 7 autores. Esse aqui também tem muito, esse aqui também tem muito. Então, para fazer essa divisão de forma mais ágil, a gente vai vir aqui, ó, em dividir coluna, tá? E aí a gente vai clicar por delimitador, e no caso, o delimitador é um ponto e vírgula. E aí eu quero que seja dividido a cada ocorrência do delimitador. Então, vou vir aqui, é esse mesmo, e clicar em OK. Pronto, pessoal, vejam que fez uma divisão, tá? E esse número aqui de 7 é porque é o máximo de autores que a base conseguiu obter. Se tivesse 100 autores, ia aparecer 100 colunas, mas como só tem até 7, ficou até 7. Tá, agora eu preciso de uma única coluna que coloque todos os autores. Para fazer isso, eu vou pegar aqui, vou selecionar com um Shift, segurando o Shift até a última coluna, e aí tem aqui um nomezinho chamado transformar colunas em linhas. A gente clica nele, e aí vejam que o que foi que ele fez? Ele basicamente pegou as colunas e transformou isso em linha. E aí ele colocou um atributo aqui, é automático, para dizer de onde é essa coluna. Ou seja, esse aqui era da coluna 1, esse aqui era da coluna 2. Essa coluna atributo a gente não vai precisar, mas antes disso eu recomendo você já alterar aqui e colocar autores, tá? Feito isso, a gente vai ter aqui uma coluna com o nome autores para a gente saber, né, que de fato são os autores aqui. E aí a gente vai remover essa coluna aqui. Basicamente a gente pode remover por aqui e clicar em remover. Agora, pessoal, olhando assim rapidamente, parece que não tem nenhum problema, né? Só que tem sim um problema que a gente precisa prestar muita atenção. Vejam que tem alguns registros que tem uma barra de espaço no lado esquerdo. E a gente precisa tratar isso também, tá? Então, uma forma da gente fazer esse tratamento é clicando na coluna, formato e clicar em cortar. Pronto. O que foi que eu fiz? Eu basicamente removi os espaços posterior e anterior aos registros. Então, vejam que não tem mais uma barra de espaço. Outra coisa que eu recomendo, principalmente se você estiver trabalhando com uma base muito grande, ou seja, aqui a gente está trabalhando com 653 registros, mas vamos supor que você esteja trabalhando com 3, 4, 5 mil. Então, sempre é bom fazer uma análise das bases dos autores, tá? Eu digo da nomenclatura em si, porque... Então, como é que a gente pode fazer isso? É um trabalho um pouco manual, sim, de fato, mas pelo menos a gente dá mais qualidade para a nossa base.
Então, eu recomendo vir aqui, clicar em ordem crescente, e aí a gente analisa, tá? Eu não vou analisar isso linha por linha com vocês, mas eu recomendo que vocês analisem se, por exemplo, tem algum registro com o mesmo sobrenome, mas o nome ele tá extenso, ou seja, tem aqui Alipor P. Pode ser que tenha Alipor Pedro. Só que como a gente alinhou em ordem crescente e não tem outro registro, tá tudo certo, tá? Então, quando tiver uma base muito grande, eu recomendo que vocês façam esse tipo de análise, tá? Para ter uma qualidade melhor do seu trabalho. Outra coisa também, ó. Vejam que aqui a gente tem o N, I, ponto, e a gente tem N, vírgula, ponto. Quando a gente for fazer a contagem desses dados, ele não vai pegar esses dois como uma única pessoa. Entendeu? Então, eu recomendo também, eu vou remover essa última etapa que eu fiz. Eu recomendo que você clique com o botão direito aqui em autores, tá? E clique em substituir valores. Você vem aqui, pega o ponto e substitui por nada. E você também substitui a vírgula. Agora está tudo substituído, a gente só vai ter mesmo os hífens e está tudo certo. Vamos manter isso, porque com a contagem, agora a gente vai conseguir pegar, por exemplo, aquele N que a gente tinha olhado, tá? Perfeito. Agora, para fazer a contagem aqui, a gente vai vir na página inicial e a gente vai agrupar por. Agora a gente vai vir aqui, contagem. A gente pode colocar publicações ou qualquer nome que você quiser. E aí o que é que ele vai fazer? Ele vai contar as linhas. A gente clica em OK, perfeito. Então tá feita a nossa contagem aqui. Eu vou vir aqui, colocar em decrescente, só para a gente dar uma olhada. Perfeito. Tá pronta a nossa primeira tabela. Agora a gente vai vir aqui em ano. O ano ele é bem mais simples, a gente vai precisar simplesmente clicar aqui em agrupar. A gente vai vir em contagem, contar linhas, a gente pode colocar aqui publicações e está feito a nossa tabela também. Agora, a gente vai ter que trabalhar aqui nos periódicos. Por que a gente precisa trabalhar bem nesses periódicos? Porque eu vou mostrar para vocês na prática o que é que acontece. Mas antes disso, se esse vídeo está ajudando vocês, deixem um like, se inscrevam no canal, que isso vai me mostrando que esse tipo de conteúdo aqui tem qualidade e de fato vocês gostam. E aí eu vou trabalhando tanto a utilização de Excel, Power BI, Python e outras ferramentas que podem acelerar o nosso processo, principalmente esse processo mais mecânico e que faz com que a gente tenha mais tempo no âmbito criativo e de desenvolvimento, de produções de pesquisa. Mas vamos lá, voltando aqui, pessoal. A gente vai clicar na coluna aqui e vamos clicar aqui em transformar, formato, colocar cada palavra em maiúscula, tá? Por que eu vou fazer isso? Porque a gente precisa fazer esse tipo de padronização para que os registros sejam contados de forma correta. Agora eu vou vir aqui em agrupar por, e eu vou fazer uma contagem. Vou colocar publicações e vou clicar em OK. Agora a gente sabe a quantidade de publicações de cada periódico. Patrick, não teria como a gente colocar as citações? Teria sim, eu não coloquei justamente para a gente ver como a gente pode voltar um pouco do trabalho para poder fazer algumas alterações. Então a gente removeu aqui as colunas, né? A gente removeu todas essas colunas. A gente pode vir aqui na engrenagem, tá? No canto direito, e clica nessa coluna, que é onde a gente quer, e a gente quer o citado por. Então a gente vai vir aqui e voltar para o agrupados. Só que o que acontece? Ele remove aqui a palavra citada por. Então a gente vai vir aqui na engrenagem novamente, a gente vai clicar aqui em avançadas, e aí a gente vai adicionar uma nova agregação, que no caso aqui vai ser as citações. O que a gente quer não é contar linhas, o que a gente quer agora é fazer uma soma. Soma baseada em quê? Na coluna de citações. Então ele vai somar cada
periódico, a quantidade de publicações de cada periódico, tá? Então a gente clica em OK, perfeito. Então a gente pode vir aqui, ordena em quantidade de publicações, e agora a gente consegue ver aqui que tem muitas publicações e também tem as citações, tá? Perfeito. Agora a gente já tratou a tabela autores, a tabela ano e a tabela periódicos. Agora a gente clica aqui em fechar e carregar e automaticamente o Excel ele vai carregar essas tabelas aqui, tá? Que são os dados que a gente utilizou, que a gente tratou na verdade no Power Query. Se você não quiser utilizar isso, basicamente é só fechar. A gente pode também ocultar essa tabela que a gente não vai utilizar. Oculta também essa base, se a gente não quiser, tá? E aí a gente tem essas 3 tabelas aí para trabalhar. Então, pessoal, como aqui tem uma base muito pequena, eu vou pegar somente esses aqui, tá? Vou copiar e colar aqui. E aí a gente vai ter que trabalhar para que ele fique bem organizado no nosso Word, tá? Dessa forma aqui. Então a gente vai vir aqui, ó. A gente vai pegar isso aqui e vamos fazer todos os ajustes. Lembrando que geralmente quando a gente expõe essa informação aqui com números, geralmente são tabelas, né? Então tabelas não tem linhas, não tem linhas de linhas verticais, né? Então a gente vai deixar somente as linhas horizontais. A gente pode remover todo esse laranja aqui. A gente vai ter que alterar o nome, alterar a cor das informações. E vejam que aqui ele ainda está com essa linhazinha laranja, né? Então a gente pode simplesmente clicar aqui em sem borda, que aí a gente configura tudo para não ter borda. E aí sim a gente consegue fazer a nossa edição com mais qualidade, né? Com mais beleza aqui, como a gente quer mostrar. Perfeito. Basicamente a gente vai fazer aqui também ajustar, basicamente geralmente a gente utiliza times, né? Então times, e a gente tem aqui a nossa primeira tabela. Tabela simples, apenas para mostrar para vocês essa forma de tratamento, tá? Agora a gente vai vir aqui em periódicos, tá? Como é que a gente faz? A mesma coisa. A gente pode pegar aqui, fazer um corte aqui, dos que tem até 6 publicações. Ctrl C, Ctrl V. Uma forma mais rápida de fazer o tratamento é clicando aqui em limpar. Limpar formatos. E aí a gente tirou basicamente tudo que tinha de formatação. Agora para editar aqui a gente clica, faz as edições tradicionais do Excel, né? E aí a gente vem, coloca em negrito, seleciona tudo, coloca times, o mesmo processo que a gente colocou no outro. E agora a gente vai colocar as nossas linhas e tá pronto a nossa segunda tabela. Clicar aqui 2 vezes. Por que eu estou fazendo o tratamento aqui? Porque depois, pessoal, é basicamente copiar, colar aqui e tá pronta a nossa tabela. A gente vem aqui em autores, copia, cola aqui e tá pronta a nossa tabela. Agora a gente vai vir aqui em ano. Eu vou selecionar isso aqui, vou vir em dados. Se você clicar aqui, clicar em gráficos recomendado e ele não reconhecer que isso é um gráfico de linha ou coluna, você tem 2 alternativas. Primeiro, tenta ordenar isso aqui, tá? Do menor para o maior. Agora vamos verificar se ele vai reconhecer. Perfeito, agora ele reconheceu que de fato isso é ano e isso é publicações. Agora a gente dá um OK e está aqui o nosso gráfico. Pessoal, um erro que eu vejo muito na hora das publicações é que às vezes as pessoas colocam muita informação que não é tão necessária, tá? Então eu digo na própria questão de imagens mesmo. Por exemplo, títulos. Títulos não é necessário porque a gente já vai ter no nosso artigo, ali em cima, títulos. Então, seria uma informação redundante. Essas grades também, a depender do tipo de análise, também não é necessário. Então, eu vou excluir, tá? Isso aqui, se você for colocar o rótulo, como é que coloca o rótulo? A gente clica aqui no mais, rótulos de dados, tá? Se você tiver isso aqui, também é uma informação redundante. Então, você pode excluir esse aqui, tá?
Vejam que está começando a ficar mais limpo a informação. Agora, o que eu vou fazer basicamente é criar um formato baseado no que a gente já veio fazendo nas tabelas. Então aqui vai ser times, aqui eu coloco 10, aqui eu coloco preto, né, porque os gráficos eles têm uma forma mais acinzentada. Cliquei em cima do ano, coloquei times, 10 e vou clicar no preto novamente. As cores, pessoal, você pode fazer de duas formas. Você pode vir aqui em formatar e fazer as edições por aqui, tá, ó. Clicar automático, ou você pode vir aqui, cliquei duas vezes, vou tirar de novo a seleção, vou voltar, e nesse balde de tinta a gente faz as edições por aqui, ó. Os marcadores, eles estão azuis, e aí o nosso preenchimento a gente quer preto. Pronto, perfeito, tá feita a nossa figura. Se você não quiser mostrar esse 2030, nem esse 1985, você pode vir aqui, tá? E aí a gente pode mudar isso aqui, ó. A gente clica no ano, clica aqui, marcas de escala, opções de eixo. Aí a gente pode colocar o ano, o menor ano aqui, 1988. Dá um Enter. E a gente pode colocar aqui 2025. Tá? Então, a gente consegue colocar aqui todas as informações, né? Se a gente quiser economizar os valores, o espaço, né? Outra forma também, se você quiser, é colocar todas as informações, né? Então, a gente pode vir aqui, colocar um, só que vejam que ele fica poluído e talvez isso pode dificultar você copiar e colar ali dentro do seu Word, tá? Então, vim aqui, ó, vou colar, ele não fica muito adequado. Então, você pode voltar o valor aqui, ó, e aí a gente coloca 5:5. E aí a gente tem aqui o valor de 5 a 5 anos. Eu posso colocar 1985 novamente para deixar um padrão. Vejo, e agora a gente consegue ter esse valor aqui. E aí eu vou vir, vou diminuir o gráfico para poder caber no nosso Word. Outro ponto também é que a gente remove também esse contorno aqui. Porque vejam aqui, ó. Vejam que aqui tem um contorno cinza, né? Para remover isso foi justamente o que eu acabei de fazer. A gente vem aqui, formatar e a gente remove o contorno aqui, ó. Perfeito, a gente copia, a gente cola. Se a gente quiser ampliar, opa, teve mais espaço, a gente pode vir aqui, ó, e está ampliado. A gente pode também movimentar aqui os números, se não tiver dando para ver, a gente pode vir aqui, ó, fazer uma certa adaptação, tá? E aí a gente vai adaptando conforme for mais satisfatório para a gente, tá? Então é isso, pessoal. Isso aqui eu estou ensinando mais para a gente economizar bastante tempo, embora esse vídeo seja um pouco longo. Isso aqui, essa primeira versão que eu fiz só para testar, fiz bastante rápido, 3, 5, no máximo 8 minutos, tá? E aqui eu estou ensinando para vocês como é que faz isso. O que a gente está fazendo aqui é focando na revisão, né? Então, estou vendo a quantidade de publicações, estou vendo a quantidade de periódicos, estou vendo a quantidade de autores. E tudo isso, todas essas coisas são informações que a gente pode sim colocar em um artigo científico. Vou deixar os cards para vocês verificarem como é que eu utilizo Scopus e Web of Science. E, mais uma vez, eu espero que vocês tenham gostado desse tutorial. E se vocês tiverem alguma dúvida, deixe um comentário aí embaixo, tá? E é isto, e até o próximo vídeo.